Glória a Deus. Meus irmãos, recebam a paz do Senhor. Se assente dando glória a Deus. Quem trouxe Bíblia, por gentileza? Ezequiel, capítulo de número 37. Ezequiel, capítulo 37, versículo de número 2. Enquanto os irmãos procuram, eu quero externar a Deus a minha gratidão por essa oportunidade de poder retornar a esta casa de oração, motivo de muita alegria poder estar aqui nessa noite. Era para estarmos juntos na segunda passada, mas houve um imprevisto, não pude estar, mas pela bondade e misericórdia o Senhor nos deu a oportunidade de estar na data de hoje. É uma alegria. Deus abençoe a vida do pastor Eduardo, sua esposa, sua família. Deus abençoe, é uma honra. Me sinto muito honrado pelo convite. A verdade é que o pastor Eduardo me esqueceu. Ficou um tempo sem me chamar, quando ele foi ver, estava chamando outra pessoa. Ore pela vida do pastor Eduardo, para ele nunca mais esquecer o meu número e nem confundir o meu nome. Ezequiel, capítulo de número 37, verso de número 2. Eu quero ser rápido e breve nessa oportunidade. Ezequiel, capítulo 37, versículo de número 2. Quem achou, diga amém. E o texto inicia dizendo assim: e me fez andar. E me fez andar. Você pode repetir isso comigo no 3? 1, 2, 3. E me fez andar. Amém. É apenas a parte A deste versículo. É com grande temor e tremor que eu quero apenas falar aquilo que Deus colocou no meu coração. Verdade é que o texto que nós acabamos de fazer menção é um texto bastante conhecido da igreja. Eu creio que você já leu sobre esse texto, já ouviu falar sobre esse texto, e em uma oportunidade você mesmo já falou sobre esse texto. A verdade é que quando nós falamos sobre o profeta Ezequiel, a primeira coisa que vem na nossa mente é esse texto de Ezequiel, capítulo de número 37. Quando nós falamos sobre Ezequiel, capítulo de número 37, nós se lembramos, ou quando falamos sobre o profeta Ezequiel, nós se lembramos de Ezequiel, do capítulo de número 37, que é o profeta que profetizou no vale de ossos sequíssimos. A verdade é que quando nós olhamos para a vida do profeta Ezequiel, a gente muitas das vezes nem se importa com a biografia deste homem, da vida deste homem. Quando nós lemos o capítulo de número 37, apenas a expressão que diz, e me fez andar, nós já podemos ter a noção do que podemos tratar nessa noite. Quando nós lemos e me fez andar, a conotação que dá nesse texto é: eu não queria, eu, profeta Ezequiel, não queria andar sobre esse vale. Mas o texto diz, e me fez andar. Ezequiel está dizendo, eu não queria, só estou andando, porque o Senhor está me fazendo andar. A verdade é que quando Ezequiel recebeu o chamado do Senhor para ser profeta, quando o Senhor chamou Ezequiel para ser um profeta, Deus destruiu os sonhos de Ezequiel e o sonho da família do profeta Ezequiel. O nome de seu pai está em Ezequiel, capítulo de número 1, é Buzi. E a Bíblia vai dizer que Buzi era sacerdote da terra dos caldeus. E segundo a tradição, quem é sacerdote e tenha o seu filho homem do sexo masculino, o sonho desse pai que é sacerdote é que o seu filho dê continuidade na sua linhagem sacerdotal. Se eu, Buzi, sou sacerdote,
O meu sonho, o meu desejo é que Ezequiel também seja sacerdote. A verdade é que o desejo de Ezequiel, se você for ver a história desse profeta, ele estudou dos 13 aos 18 e dos 18 ao 30, se especializando para ser um sacerdote igual ao seu pai. Mas vai chegar o capítulo de número 2 de Ezequiel, versículo de número 4, onde o Senhor se apresenta a Ezequiel e diz: Ezequiel, eu te envio a eles e dirás assim: assim diz o Senhor Jeová. Quando Deus se apresenta a Ezequiel e olha para Ezequiel e diz: Ezequiel, fala assim para o povo, assim diz o Senhor Jeová. Ezequiel, a partir daquele momento, está tomando conta ou assumindo um chamado, e aqui vai acabar o sonho tanto do seu pai quanto de Ezequiel, porque Deus está dizendo, quando Deus olha para ele e diz: assim diz o Senhor, Deus está dizendo: eu não te escolhi, Ezequiel, para ser sacerdote, eu não te escolhi para dar continuidade na linhagem daquilo que vem do seu pai. O plano que eu tenho para você, Ezequiel, o trajeto, o caminho que eu tenho para você, Ezequiel, não é sacerdote, é profeta. Qual é a diferença do sacerdote para o profeta? O sacerdote pega aquilo que é do povo e apresenta a Deus. E por conta de pegar aquilo que é do povo e apresentar a Deus, o sacerdote corre risco de vida. Por quê? Porque ele se apresentava uma vez ao ano no templo. E a sua roupa era um vestido branco. E em volta tinha romance e sino. E todas as vezes que o sacerdote ia entrar no templo, eles amarravam uma corda na sua cintura. E só poderia entrar naquele espaço o sacerdote. Então, quando o sacerdote entrava para dentro para oferecer a adoração, o sacrifício do povo, ficava o povo do lado de fora segurando a corda. Por quê? Porque ele ficava segurando a corda, e a ordem de Deus para o sacerdote é: quando você for apresentar o sacrifício do povo, você não pode ficar parado aí dentro. Ezequiel, você tem que se movimentar para um lado e para o outro. Por quê? Porque conforme você se movimenta, o vestido balança. E conforme o vestido balança, o sino faz barulho. E quem está do lado de fora coloca o ouvido para ouvir o que está acontecendo lá dentro. E a Bíblia diz que quando eles colocavam o ouvido e eles ouviam o barulho do sino, eles começavam a pular e se alegrar do lado de fora. Mas por quê? Porque era um sinal de Deus para o povo que estava aguardando lá fora. Eu me agradei da adoração de vocês, eu me agradei do sacrifício. E é por isso que o barulho é contínuo dentro daquele ambiente. Mas se o sacerdote entrasse e de repente alguém colocasse o ouvido do lado de fora e não ouvisse absolutamente nada, eles começavam a chorar desesperado, porque era um recado de Deus para quem estava do lado de fora. Qual é o recado? Eu não me agradei da adoração de vocês, e por eu não ter me agradado da adoração de vocês, eu matei o sacerdote. É aí que o povo que estava do lado de fora puxava pela corda o sacerdote morto. Então o sacerdote tinha esse papel de pegar a adoração do povo e entregar a Deus, passando pelo risco de vida. Só que o profeta é diferente, mas o resultado pode ser o mesmo, a consequência pode ser a mesma. Por quê? Porque o profeta pega aquilo que é de Deus para
para entregar para o povo. De repente, se o povo não gostar, o povo pode matar o profeta. Então a função é diferente, mas a consequência é a mesma. Se Deus não gostar, o sacerdote morre. E muitas das vezes, se o povo não gostava, o profeta morria. Então é por isso que tem muita gente que não queria ser profeta naquela época. Porque ser profeta não é subir no altar e falar aquilo que quer, mas é falar aquilo que o Senhor manda. E muitas das vezes falar que o Senhor manda incomoda muita gente. Então Ezequiel recebe o chamado de profeta. Só que quando ele recebe esse chamado, onde ele estava, pastor Eduardo, antes de ser levado pela mão do Senhor em espírito a esse vale? Ele estava dentro de um cativeiro, conhecido como o cativeiro babilônico. Por quê? No Antigo Testamento, Deus fez uma aliança com o povo. O nome é meio estranho, mas você vai entender. Uma aliança que no hebraico significa Brit Milá. Brit, aliança, Milá, circuncisão. O que é circuncisão? Tirar o excesso de pele, o excesso de carne. O que Deus está dizendo com essa aliança? Eu quero fazer essa aliança com vocês, para que vocês sejam o menos carnal possível. Eu não quero uma adoração de vocês pela metade. Eu não quero que vocês dê glória a Deus só da boca para fora. Eu não quero que vocês, meu povo de Israel, dê glória a Deus, aleluia, só da boca para fora. Eu não quero vocês, povo, que rasgue as suas vestes e raspe a sua cabeça. Deus está olhando para o povo e está dizendo: eu quero uma adoração verdadeira e sincera, aquela que vem do coração. Eu não quero apenas que vocês rasguem suas vestes, mas rasgue a sua alma, o seu coração, o seu espírito. Tanto que Ezequiel vai passar por isso no capítulo 47, quando Deus leva ele na mais profunda água, ao ponto dos pés deles não tocar no chão. É Deus dizendo para Ezequiel: Ezequiel, eu não quero você no raso. O raso não te pertence mais, Ezequiel. Eu quero você no profundo. E quando você decide entrar no profundo, você se torna dependente do Senhor. Então é a mesma coisa que Deus está falando para o povo. Eu não quero meio termo de adoração. Eu quero vocês por inteiro. É necessário te explicar isso para a gente chegar no Ezequiel capítulo 37. E é por isso que eu peço a paciência de vocês. Vem o livro de 1 Reis, capítulo de número 16, versículo de número 31, onde vai surgir um homem por nome Acabe. Acabe é um homem que não liga para os pecados que o seu pai Jeroboão cometeu. E a Bíblia vai dizer que não ligando para o pecado do seu pai, ele andou errantemente, pior do que o seu próprio pai. Ele cometeu pecados piores do que o do seu pai. Não só cometeu pecado, como casou com uma pessoa que não era para casar. Ele vai casar com uma moça chamada Jezabel. E o seu pecado sendo pior do que o seu pai, Acabe, um homem diabólico, ele tem uma ideia do Satanás. Qual é a ideia? Eu vou fazer uma estátua a Baal dentro de Samaria. Por quê? Porque quando o povo cansar de adorar a Deus, eles podem adorar a Baal aqui. É aí que o povo de Deus vai entrar agora, se é que eu posso dizer dessa forma, num jogo com Deus. Como assim? Se o povo de Deus acordasse de bem com Deus, eles adoravam a Deus. Só que se de repente eles acordavam chateados com Deus, porque Deus não fez aquilo que eles queriam, eles começavam a adorar a Baal. Então eles ficaram nesse meio termo. Se Deus fizer, eu adoro a Deus. Se Deus não fizer, eu adoro a Baal. Se Deus abrir, eu adoro a Deus. Se Deus não abrir, eu adoro a Baal. Descendo um nível bem baixo para você entender, trazendo para os dias de hoje, o povo estava assim:
Se Deus abre a porta, eu vou para o culto. Se Deus não abre, eu vou para o forró. Se Deus fizer, eu venho para o culto. Se Deus não fizer, eu vou para o fluxo. Se Deus abrir, eu participo do corpo e ceio. Mas se Deus não fizer, eu já pego o combão e vou para o baile. Então o povo estava nesse meio termo. Uma hora eu sou, outra hora eu não sou. Uma hora eu adoro, outra hora eu não adoro. Só que como Deus é, Deus não aceita meio termo. Deus não divide a adoração com ninguém. Talvez se você acha que seu esposo é ciumento, seu namorado é ciumento, sua mãe é ciumento, Deus é muito mais ciumento. Porque Deus não aceita ver um povo adorando de manhã e buscando Baal de noite. É aí que vem Jeremias capítulo de número 27, aonde na figura de linguagem Deus vai usar Nabucodonosor como uma vara de açoite para exortar o povo. Nós conhecemos o contexto histórico. É aí que Nabucodonosor, um ímpio, vai ser usado pelo Senhor para exortar o povo. É aí que ele vai invadir Jerusalém por 3 vezes. Só que na primeira invasão, no ano 605 a.C., a Bíblia vai dizer em Daniel, capítulo de número 1, que Nabucodonosor agora traz de Jerusalém alguns jovens esses intelectuais, inteligentes. Mas por que jovens intelectuais, jovens inteligentes, cheios de sabedoria, ele agora vai trazer nessa primeira leva? Porque ele quer introduzir não somente a Babilônia na mente deste jovem, mas ele quer introduzir a Babilônia dentro do coração destes jovens, para que no futuro estes jovens se tornem governantes da Babilônia e seja devoto ao império babilônico. Só que ele se dá mal, porque vem o capítulo de número 1 de Daniel. Daniel, um homem muito inteligente, um jovem muito sábio. Só que eu gosto desse texto, pastor Eduardo. Daniel, capítulo 1, versículo de número 8. A Bíblia vai dizer que Daniel entra dentro do palácio de Nabucodonosor e se depara com um banquete, com os manjares do rei. Aí vem Daniel, capítulo 1, versículo de número 8. E propôs Daniel não se contaminar com os manjares do rei. O que se chama, o que Daniel está fazendo? Renúncia. E só quem vive uma vida de renúncia, vive milagres. Só quem decidiu renunciar, vive milagres. Porque no capítulo 1, ele renuncia aos manjares do rei. Só que no capítulo de número 6, ele é jogado dentro de uma cova com leões famintos. Só que, como eu disse, quem renunciou no capítulo de número 1, os manjares, vai vivenciar o milagre no capítulo de número 6. Porque incrível que pareça, os leões tiveram que jejuar. Oh, glória a Deus, a minha alma está começando a aquecer nesse lugar. Porque Deus está dando uma lição para nós aqui, Conexão. Qual é a lição? Quem decidiu renunciar à vida de pecado, manjares do rei, se prepara para viver milagres. O Deus que te viu renunciando prazeres, renunciando os momentos em espaços, ambientes que não nos compete mais, vai vivenciar milagre quando estiver dentro de uma cova. O inimigo talvez preparou uma cova para alguém aqui, aonde tinha leões famintos querendo destruir a sua vida, querendo destruir a tua
casa, querendo destruir o teu casamento, querendo destruir o teu ministério, querendo destruir o teu lar, a tua família, mas só porque você decidiu renunciar. O Deus que te chamou está dizendo: eu estou te dando livramento. Chega o capítulo 3 de Daniel. Nabucodonosor levanta uma estátua de ouro, e a ordem de Nabucodonosor é: quando os instrumentos tocarem, vocês têm que se dobrar a estátua. Só que vai surgir mais 3 jovens, a qual o nome é Ananias, Misael e Azarias. Mas para facilitar, nós conhecemos eles como Sadraque, Mesaque e Abednego. A Bíblia diz que quando toca os instrumentos, um monte de gente, jovens, crianças, velhos, homens, mulheres, se dobra. Só que a Bíblia diz que alguém percebe que esses 3 jovens permaneceram de pé. Foram lá os fofoqueiros de Satanás contar para Nabucodonosor: Nabucodonosor, qual foi a ordem que o Senhor deu? A ordem é que quando tocar os instrumentos, eles têm que se dobrar a estátua. Pois bem, tem 3 jovens aí que quando tocou não se prostraram, não se ajoelharam. É aí que Nabucodonosor chama Sadraque, Mesaque e Abednego e diz: olha, eu vou mandar tocar de novo, e se vocês não se dobrarem, eu jogarei vocês dentro da fornalha. É aí que os 3 jovens vão olhar para ele e vai dizer: se quiser, não precisa nem mandar tocar. Por quê? Porque eu e meus 2 companheiros não iremos se dobrar. Se quiser já adiantar o processo e nos jogar lá dentro, fica à vontade, porque eu e os meus amigos não iremos se prostrar. E quem tem Deus é diferente, porque continuo dizendo: o Deus que nos chamou nos livrará dessa fornalha ardente. A Bíblia diz que a ira de Nabucodonosor se acende, e quando a ira se acende, eles agora têm as mãos amarradas, os pés amarrados, e o fogo da fornalha estava tão quente, mas tão quente, que quem jogou eles lá dentro morreu com a quentura da fornalha. Só que de repente, parafraseando o texto, sem ferir a Bíblia Sagrada, parece que eu vejo Nabucodonosor, pastor Eduardo, um pouco agoniado, andando para um lado e para o outro, e alguém pergunta para ele: que foi, Nabucodonosor? O que você tem? Você está meio inquieto, impaciente, está acontecendo alguma coisa? Parece que eu vejo Nabucodonosor olhando para ele e dizendo: quantos nós jogamos dentro dessa fornalha? Nós jogamos 3, e como eles estavam, os pés amarrados e as mãos amarradas. Pois bem, vem aqui. Por quê? Porque eu estou olhando dentro da fornalha e eu já não estou vendo mais 3 jovens. E o que você está vendo? Eu estou vendo 4 homens. E como eles estão gritando de desespero? Não, já foram consumidos pelo fogo? Não. E como eles estão? Eu vejo eles com os pés soltos, eu vejo eles com as mãos soltas, e o detalhe está na Bíblia. O segredo da Bíblia é os detalhes, porque o texto diz em Daniel capítulo de número 3, que eles não andavam na fornalha. O texto é claro em dizer: e passeavam pelo fogo. Andar é diferente de passear. Só porque renunciaram de se dobrar, Deus está dizendo: eu vou mostrar para o inimigo o meu poder. O meu poder é tão grande, mas tão grande, que aquilo que ele preparou para te matar, eu vou fazer você passear tranquilamente pelo
fogo. Eu não tenho cara de profeta, muito menos jeito de profeta, mas por gentileza, levante a sua mão nessa noite, que eu vim lá da Zona Leste, lá de Itaquera, entregar uma mensagem de Deus para alguém aqui. O inimigo preparou a fornalha achando que você ia morrer, mas mal ele sabia que o grandão da Galileia, o quarto homem da fornalha, desceu hoje aqui no Conexão para dizer: aquilo que era para te matar, vamos passear comigo. Se prepara para passear naquilo que era para te matar. É Deus dizendo: eu cuido. E o inimigo hoje vai bater em retirada da tua casa, porque ele achou que tu ia morrer, mas você vai chegar lá naquele ambiente passeando. O inimigo achou que ia colocar desânimo no teu coração e você ia desistir, mas você está saindo daqui mais forte do que você entrou. Deus está dizendo: já que você decidiu renunciar, vai viver milagre. Vem a segunda invasão. A segunda invasão é no ano 597 a.C. E nessa segunda invasão ele vai levar mais de 10 mil judeus, pastor Eduardo. Só que ele vai separar por duas classes. A primeira classe que ele vai levar é de homens que sabem trabalhar com todo tipo de material. Tanto madeira, ouro, prata, bronze, cobre, tudo. E a Bíblia chama esses homens de artífices. Por quê? Porque Nabucodonosor não quer ter um império conhecido pelo seu império de guerra. Nabucodonosor quer ter uma Babilônia conhecida não só pelo exército, mas sim por conta da beleza. E é por esse motivo, por causa desses homens que sabem trabalhar com todo tipo de material, que no mundo antigo a Babilônia entrou uma das 7 maravilhas do mundo, por conta desses homens. A segunda classe, é a segunda classe que ele vai levar, é toda a casca sacerdotal. Ele vai levar os levitas, os sacerdotes. Por quê? Porque o perigo da época era os sacerdotes. Como eu disse e torno a dizer, eles tinham o poder de prever o futuro. Porque como eu disse e torno a dizer, quando o sacerdote entrava e ainda continuava fazendo barulho e saía, o sacerdote saía alegre, o povo alegre, o sacerdote levantava a mão direita e dizia: pode guerrear que esse ano Deus dará vitória, pode ficar em paz que o inimigo não prevalece. Então eles tinham medo, porque o sacerdote conseguia prever o futuro. Então ele pega o sacerdote, os levitas, e na terceira invasão ele vai queimar Jerusalém, vai destruir as portas, vai derrubar os muros. Nós conhecemos o texto. Então é aí que Ezequiel está nesse meio. Só que tem algo que me chama a atenção aqui, pastor Eduardo. O que vai me chamar a atenção aqui é que Ezequiel está no cativeiro. Só que vem um salmista no Salmo de número 137, aonde eles estão com a harpa. A harpa no Antigo Testamento é um instrumento de adoração ao Senhor. Os tangedores usavam a harpa para adorar e atrair a presença do Senhor. Esse cativeiro babilônico é diferente do cativeiro egípcio. Por quê? Porque o cativeiro egípcio ele prendia os pés, eles prendiam as mãos. Só que deixar o crente com a boca livre é um perigo. Só que Nabucodonosor, conhecendo a história, ele vai mudar a arte de guerra dele. Ele não vai prender os pés e ele não vai prender as mãos. O que ele vai fazer? Ele vai aprisionar a mente. E é isso que o inimigo quer fazer com a nossa geração. Se você acha que o inimigo quer te tirar da igreja, você está muito errado. Se você acha que o inimigo quer que você desvie e vai para o mundo, você está muito errado. O que ele quer é que você permaneça desviado aqui dentro, que você permaneça frio aqui dentro. É isso que o inimigo quer, porque ele sabe que se você sair, o pastor Eduardo com os obreiros vai fazer uma campanha, vai lá na sua casa e te trazer de volta. Mas o inimigo ele quer que você se torne um desviado aqui dentro, que você se torne um frio espiritual aqui dentro. É tão verdade que o salmista vai escrever no Salmo 137 que alguém da Babilônia vai chegar e vai dizer: cante um hino para nós aí. E eles vão olhar e vão dizer: como eu cantarei um hino em terra estranha? É aí que a Bíblia vai dizer
que eles penduram a sua harpa no salgueiro. Só que eu fico meio difícil de entender, principalmente com o meu TDAH. Porque como pode? Eles estão no mesmo contexto. O salmista pendurando a harpa e Ezequiel está junto, no mesmo ambiente. Ezequiel está vendo eles pendurar a harpa. Só que a Bíblia vai dizer em Ezequiel capítulo de número 1, que quando Ezequiel olha para o céu, ele tem visões de Deus. Isso daqui para entrar na minha cabeça ficou complicado, porque no mesmo ambiente tem alguém dizendo, eu vou pendurar a harpa, e no outro tem alguém vendo visões do céu. Por quê? Porque a diferença não está no ambiente, porque o ambiente não faz o culto, quem faz o culto somos nós. Nós temos que entender que se um dia essas portas se fecharem, o culto ainda continua, porque aqui só se torna igreja, não pela parede, pelo som, pela TV, pelos instrumentos, não. Aqui só torna-se igreja, por causa que alguém veio cultuar. E Paulo disse que o culto exige raciocínio, e tem muita gente no nosso meio, infelizmente, que vem para o culto sem raciocinar. Eu aqui não, mas eu já vi em alguns lugares, que o pregador talvez se atrapalhe e diz, o diabo vai entrar na sua casa, e o irmão sem raciocínio, glória a Deus não, irmão, porque o diabo não vai entrar na sua casa. É por isso que nós temos que cultuar com um raciocínio. O pregador pode destruir a sua vida, e você dizendo amém, assim seja. O culto exige raciocínio, mas a partir do momento que a gente vem para um culto como esse, com a mente aprisionada, a gente não cultua. A gente pode cantar louvores atribuídos a Deus, mas não significa que a gente está cultuando, porque nós precisamos cultuar com a mente liberta. E é fácil identificar quem está com a mente aprisionada. Geralmente quem vem para um culto com a mente aprisionada, qualquer coisa atrapalha seu culto, qualquer coisa torna motivo para reclamar do culto. E é pior, que tem gente que vem para um culto como esse, não abre uma boca para dar um glória a Deus, não faz nada, olha com uma cara de maracujá murcho. E talvez eles olham, muita gente sai de um culto como esse dizendo, eu não entendi nada do que aquele gordinho pregou, eu não entendi nada do que aquele grupo cantou. Por que você não entendeu? A culpa não está no gordinho que prega, a culpa não está no grupo de louvor, a culpa está em você que não prestou um culto. E como nós prestamos um culto? Primeiro, o culto não começa aqui, o culto começa na sua casa. Me perdoe a grosseria, mas eu tenho que ser fiel àquilo que Deus colocou no meu coração. Não adianta você ficar no Fuxico Gospel no Instagram o dia todo, fofocando no WhatsApp o dia todo, e achando que vai chegar aqui e adorar a Deus. Não vai. Por quê? Porque o culto não começa aqui, o culto começa na sua casa. Se você não iniciou o seu culto na sua casa, não espere Deus abrir o céu aqui. Porque o camarada fica o dia todo no celular, fica o dia todo falando besteira, vendo meme, The King of the Bester agora, virou moda isso, e quer vir aqui, quer ver céu aberto, não vai ver céu aberto, irmão. Por quê? Porque o culto começa em casa. Você acha? Você pode perceber, pastor, a Bíblia, o Salmo 23 já está com a página amarela, o Salmo 91 também, porque já não lê mais a Bíblia fica aberta no Salmo 23 como um amuleto da sorte, dizendo, se eu deixar em cima da cômoda, o inimigo não entra dentro da minha casa. Para de graça, irmão. Por quê? Porque não é um Salmo 23 nem o 91 que vai salvar a tua casa. O que vai salvar a tua casa é seu joelho no chão, é sua cara no pó. Então é aí que nós entendemos, enquanto tem gente pendurando o instrumento de adoração, tem outro vendo o céu aberto. E eu encerro agora. Chega o capítulo 3 de Ezequiel. No capítulo 3 de Ezequiel, ele é levado no primeiro vale. Só que nesse vale ele não vai ver ossos sequíssimos. A Bíblia vai dizer que quando ele é levado nesse primeiro vale, ele vê a glória de Deus. E aqui eu me pergunto e encerro. Como pode? Ezequiel no capítulo de número 1, ele viu visões do céu. No capítulo de número 3, ele viu a glória do Senhor.
Só que chega o capítulo 37 e ele está dizendo: eu não quero andar. Eu confesso, irmão, que eu cancelei o profeta Ezequiel. Julguei o profeta. Por quê? Porque no capítulo 1 ele tem visão, no capítulo 3 ele vê a glória. Aí no 37 ele está fazendo charme para andar. Só que eu confesso também que eu apanhei de Deus, porque Deus olhou para mim e disse: Lucas, é muito fácil você julgar o profeta Ezequiel só lendo o capítulo 37. E o que eu tenho que fazer? Vai no capítulo 24, versículo 16. Por quê? Aí está o motivo que ele não quer andar. Qual é o motivo? Deus fez uma reunião com Ezequiel. E qual é a pauta da reunião? Ezequiel, arrancarei de ti como um golpe. O quê? O desejo dos teus olhos. O que Deus está dizendo para Ezequiel? Ezequiel, eu vou matar a sua esposa. Só que, irmão, eu não sou nem casado, nem sequer namoro, mas não precisa se casar e namorar para entender isso aqui. Imagine a esposa de Ezequiel e Deus olhando para ele dizendo: eu tirarei o desejo dos teus olhos como um golpe. Não é o diabo, é Deus dizendo: eu vou te golpear, Ezequiel, e arrancarei. Ele já não vai ter mais aquela mulher que ele deitava todos os dias aos lados. Isso machuca, pastor Eduardo. Isso fere. Só que eu acho que a segunda ordem que Deus vai dar machuca mais. Por quê? Porque Deus diz assim, ó: arrancarei de ti o desejo dos teus olhos como um golpe. E aí Deus: não chores. Como que é? Não é para você chorar. Reprime as lágrimas. Entre linhas Deus está dizendo, igual você fala para o seu filho: engole o choro. E o que eu faço? Põe a sandália, ata o turbante. E mais o que? Prega. Ezequiel não pode nem chorar pela dor do luto. Deus está dizendo assim, ó: eu estou matando a sua esposa. E a ordem é: não chora. Como assim? A ordem que eu tenho para você é: não chora. Mas está doendo. Engole o choro. E depois que eu li a biografia de Ezequiel, eu fico com medo de falar que eu sou profeta, irmão. É. Por quê? Porque ser profeta dói. Ser profeta não é só vir aqui e dizer: assim diz o Senhor. Ser profeta tem as suas lutas, as suas percas. Te dou um exemplo. Deus olhou para Isaías e disse: Isaías, eu quero te dar uma mensagem. E qual é a mensagem, Senhor? Só que antes de eu te dar a mensagem, tira a sua roupa, fica nu. E faz o quê? Anda pela cidade. Quanto tempo? 3 anos. Como que é? Eu vou te dar uma mensagem. Mas antes de eu te dar a mensagem, você vai andar pelado por 3 anos. E para um judeu andar pelado é um sinal de vergonha. Passa-se 3 anos e ele volta. E aí Deus, qual é a mensagem? Deus olha para ele e diz: eu já te dei. E qual é? Você é o espelho do povo. O meu povo está andando nu e não sabe. Eu te dou outro exemplo. Lembra de Oséias? Deus olhou para Oséias e disse: Oséias, você vai casar, Oséias. Como que é? Você vai casar. E judeu ama casamento, irmão. Não é à toa que eles fazem 7 dias direto de festa. Gosta de casamento. Imagine Deus olhar para você e dizer: você vai casar? Ainda mais os jovens de hoje em dia. Obrigado, Jesus. Eu posso escolher? Não, eu vou escolher. Tá bom, Senhor. A esposa que você escolher para mim, tá bom. Aliás, é Deus escolhendo. E como que ela é? Vai na esquina. E aí, entra no prostíbulo. E casa com quem? Com uma mulher que se chama Gomer. Mas quem é ela? Prostituta. Como que é? Você vai casar com uma prostituta. Por quê? Porque de manhã ela é sua, de noite ela é dos outros aí da rua. Casa com ela. O profeta se casa. Aí o profeta vai questionar: mas por que eu tenho que casar com a prostituta? É que Deus olha para ele e diz: eu quero te dar uma mensagem. Mas antes de você pregar, você vai sentir primeiro o que eu estou sentindo. O quê? Porque o povo está se prostituindo. Como? De dia eles me adoram e de noite eles estão adorando outros deuses. Lembra de Jeremias, irmão? Jeremias não tinha apoio nem fora e nem dentro. Como assim? Ele ia pregando a mensagem que o Senhor mandou e os seus pais vinham gritando atrás dizendo: não ouve meu filho que ele ficou doente, ele está louco. Ao ponto
de Jeremias, no capítulo 20, versículo 9, olhar para o Senhor e dizer assim, ó, eu não falarei mais sobre ti, e nem sequer vou pensar no seu nome, Deus. A pergunta que eu faço é, como que é que um profeta aqui no capítulo 1, versículo 5, Deus disse que escolheu ele desde o ventre, e no capítulo 20, esse profeta que foi escolhido desde o ventre, está olhando e está dizendo, eu não falarei mais sobre ti. Aqui é a prova, irmão, que nenhum crente é super-homem. Sentir a vontade de parar é normal. E quem fala que nunca sentiu essa vontade está mentindo, irmão. Porque quase todo dia você tem essa vontade de parar. Por que não para? Por causa do fogo de Deus. Porque Deus não passou a mão na cabeça de Jeremias dizendo vai ficar tudo bem. Porque Deus não cria filho mimado igual meu pai cria meu irmão mais novo. Qualquer choro meu pai faz a vontade dele. Deus não. Deus olha e diz assim, ó, eu não vou passar a mão na sua cabeça. Eu não vou aliviar o fardo. Eu só vou fazer algo o quê? Eu vou acender o fogo que está dentro de você. Por quê? Porque vai continuar passando por dificuldade, vai continuar passando por luta, mas a ordem é, continua. É por isso que Ezequiel está olhando e está dizendo, eu não quero andar mais não. Por quê? Porque você já tirou tudo que eu tenho. E outra, meu sonho nem era esse. Eu queria ser sacerdote. Você me chamou para ser profeta. Eu não pedi para ser profeta. Aí Deus vai olhar para ele e vai dizer, então calma aí. Levou ele dentro de um vale de ossos sequíssimos. E a ordem de Deus é, Ezequiel, pode esses ossos sequíssimos reviver? E Deus é terrível, irmão, porque quando Deus quer, Ele toca até na ferida. Por quê? Porque Ezequiel pode reviver esses ossos sequíssimos. Ezequiel olha para o Senhor e diz, tu sabes, já que eu sei, profetiza, Ezequiel. E a Bíblia diz, e profetizei como me foi dado ordem. E de repente, os ossos se levantaram como um grande exército. E aqui, quem olha diz, glória a Deus. Mas Ezequiel está chorando por dentro mais ainda. Por quê? Porque a ordem de Deus é, profetiza sobre aquilo que está morto. Mas antes dele de profetizar, Deus matou quem estava vivo. Lucas, eu não entendi. Deus entre linhas está dizendo assim, ó, profetiza a cura aí. Quem precisa de cura está dentro da sua casa. Profetiza a libertação aí. E quem precisa de libertação está dentro da tua casa. Profetiza a bonança aí. E quem precisa de bonança é você. É Deus dizendo, profetiza a bonança. Você abre a despensa da sua casa, está vazia. Profetiza a libertação. E quem está nas drogas é o pai, é o filho, é o esposo. O que é isso? É Deus dizendo, eu te chamei para fazer o que eu quero, Ezequiel. Pastor, e hoje eu lendo esse texto, por gentileza, se coloque sobre os pés, tenho 3 minutos. Eu falei, Deus, e o profeta Ezequiel? Você mandou ele profetizar, ele está sofrendo, não pode chorar, e aí? Aí eu no meio do caminho, Deus acendeu um texto na minha alma. Jó capítulo 5, versículo de número 18. Porque ele faz a ferida, e ele mesmo ata. Ele fere, e as suas mãos curam. Aí Deus falou no meu coração, do mesmo tempo que eu abri uma ferida em Ezequiel, eu estou fechando. E no mesmo tempo que eu fiz ele chorar, eu vou fazer ele se alegrar. O que Deus está dizendo para alguém aqui, está doendo. Porque cumprir o chamado do Senhor dói. Existe um escritor norte-americano que se chama Charles Swindoll. E ele tem uma frase que eu gosto muito que diz assim, nem toda aprovação era merecida, vírgula, mas sim permitida por Deus. Nem tudo que você passa você merecia. E nem tudo que você passa tem explicação. Porque talvez você está passando por lutas que você está perguntando para o Senhor, por quê? E Deus está olhando para você e está dizendo, porque eu quero. Por quê, Senhor? Porque tem um exército que vai se levantar através da sua boca. Só que antes dele se levantar, primeiro eu vou ter que tocar em você.
Só que fica tranquilo, Ezequiel. Por quê? Porque enquanto eles se levantam, a minha mão está te curando, Ezequiel. E eu fiz todo esse arrodeio para dizer para alguém aqui, fica tranquilo. Alguém que chegou aqui dizendo, Deus, eu já estou profetizando bênção, e quem precisa de bênção sou eu. Eu estou profetizando liberta, e quem precisa de libertação sou eu. É dentro da minha casa. E talvez chegou alguém aqui sem explicação, dizendo, Deus, por quê? E Deus em silêncio. E Deus está dizendo, fica tranquila, porque conforme você faz a minha obra, eu coloco minhas mãos sobre você e te curo. E Deus gritou na minha alma no dia de hoje, que tem cura para alguém aqui. Alguém aqui que decidiu renunciar, viver a vontade de Deus. Deus está dizendo, só porque você está fazendo a minha vontade em meio à dor, eu estou te curando hoje. Só que a gente vai fazer algo diferente, irmão. Entendendo que a Igreja Conexão aqui não é teatro, irmão. Mas por gentileza, pegue na mão do Senhor. Se quiser deixar a luz apagada, que talvez alguém tenha vergonha, né, pastor? Só que hoje o pregador não vai falar para você, curva a sua cabeça que eu vou orar para você. Não. Isso aí é passado, irmão. E outra, para com essa mente de dizer, eu só vou para a igreja para sentar, levantar e ir embora. Irmão, se for para mim sentar e não fazer nada, está no lugar errado. Porque aqui dentro tem trabalho para todo mundo. E o que eu vou fazer, Lucas? Hoje não é o pregador que vai orar por você. É você que vai orar pela pessoa que está do teu lado. Aleluia. Ah, mas eu não falo com o fulano que está do meu lado. Vai falar agora. A gente já não tem mais tempo para ficar com essa intriguinha, irmão. Um tanto de jovem agora, nesse exato momento, aqui perto, na Tiradentes, na Rua da Sorte, no baile funk, e a gente discutindo que não fala com a irmã, porque a irmã não me deu a paz no final do culto. Para de graça. Um monte de alma indo pro inferno. E a gente preocupada, não, é que eu não vou com a cara dela. Se você não aguenta ficar do lado dessa pessoa 2 horas de culto, você quer ir pro céu fazer o quê? Por quê? Lá no céu você vai ficar com ele dia e noite, 24 horas por dia. Então você tem que suportar ele aqui. Se não suportar aqui, vai ter que suportar no céu. Então para com isso. Vamos orar? Vamos orar? Comece a orar por ele agora, vai. Isso. Estou preparando um caminho, endireitando as veredas, e cada vez mais diminuindo, porque importa que ele cresça. Nele o meu prazer está. Eu não sou digno de desatar as suas sandálias. E nele a minha vida está. E eu caminho com a certeza de que ele virá. E ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Estou preparando um caminho, endireitando as veredas, e cada vez mais diminuindo. Tem cura do céu aqui nessa noite. Porque importa que ele cresça. E nele o meu prazer está. Eu não sou digno de desatar a sua sandália. E nele a minha vida está. E eu caminho
com a certeza de que Ele virá. E Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, E me do revarás. perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. E Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, meu Deus, Perdendo tudo por amor e com alegria. dono dos meus dias. E Ele virá, soberano em poder, Ele virá. E o governo está nele, e vejam, Ele traz consigo a sua recompensa. Ele virá, meu Deus, Ele virá. E o governo está nele, vejam, Ele traz. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti. Receba bálsamo nessa noite, nessa vida. E eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. E uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. E uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz, nada além de ti. E uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz, nada mais. Só quero a ti, nada mais, E nada mais. nada mais, nada além. Só queremos a ti, Só quero a ti. nada mais, não, 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 não. Nada mais, não, 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 Nada não. mais. Nada além de ti. Cante isso, cante, cante. Só quero a ti E nada mais. nada mais, nada mais. Eu sinto uma nada graça além de ti. Ela é barraias. Só quero a A ti. meu Deus. Nada mais. Nada mais. Nada além de ti. Só quero a ti, nada mais. Receba ânimo para Meu prosseguir. Deus,
nada mais, nada mais. Receba força para. Tem gente chorando. De ti. A ti, nada mais, nada mais, nada além de ti. Nada mais, não, 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 não. Nada mais, não, 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 não. Nada além de ti. Eu estou aprendendo A estar cada dia mais satisfeito em ti. É a medida em que te conheço mais. Tudo, tudo perde o seu valor. E eu estou aprendendo a estar cada dia mais satisfeito em ti. Na medida em que te conheço mais. tudo perde, tudo perde o seu valor. É por ele que eu estou gastando a minha vida e perdendo tudo.